TVC, a TV do Correio da Manhã. Boa tarde, pessoal. Mais um programa Fala Doutor, comigo, doutor Aloysio Barbosa Filho. E hoje eu vou estar entrevistando o fisioterapeuta amigo Eric Fraga. Eric, bem-vindo ao programa. Boa tarde. Boa tarde. Eric, fala um pouco para o pessoal de casa sobre você, sua formação, de onde você veio, Certo. a sua especialidade dentro da fisioterapia. Bem, eu sou mineiro, sou natural de Manhuaçu, Minas Gerais, e eu vim para Petrópolis em 1997. Em 1997, me formei em 2000 em fisioterapia. E eu já atuo na fisioterapia há mais de 20 anos, né? E hoje a minha especialidade é na fisioterapia pélvica, né? Na reabilitação do assoalho pélvico. É uma área que pouca gente ouve falar, quem é de casa. Sim, Porque normalmente sim, quando a gente fala de fisioterapia, sim. que a pessoa tem que fazer fisioterapia, é porque ou fraturou, né? Ficou Isso. imobilizado muito tempo, perdeu a capacidade da locomoção, ou após um AVC. Fala um pouco mais sobre a fisioterapia pélvica para quem está em casa entender qual é a função essencial nessa atuação do fisioterapeuta nessa função. Ok. Eu trouxe até aqui, né, uma pelve para as pessoas entenderem, né? É uma das partes também mais importantes do nosso corpo. Bem, a região pélvica, ela é responsável pela sustentação também dos nossos órgãos. E dentro dela nós temos o assoalho pélvico. O assoalho pélvico, ele tem uma relação muito íntima também com o nosso diafragma. Por quê? Aqui acontecem várias situações, mas o que acontece? O que a fisioterapia hoje, na região pélvica, ela atua? Ela atua no tratamento e na prevenção. Então, muitas das vezes, o paciente é encaminhado para mim, muitas das vezes, pelo urologista ou pelo ginecologista. Também, alguns profissionais da geriatria também encaminham para mim. Mas as pessoas têm pouco conhecimento dessa área, que é uma das áreas mais promissoras e que vem crescendo muito hoje no Brasil, que é a reabilitação pélvica ou fisioterapia pélvica. Então, muitas das vezes a pessoa ela não sabe da existência dessa profissão e o que ela faz. Ela trata da incontinência urinária também por esforço, e também da incontinência fecal, e também no pós-cirúrgico de próstata. Muito bom. Até para explicar para o pessoal de casa, né, Eric, às vezes a gente vai falando, a incontinência urinária, a incontinência fecal é quando você tem a perda espontânea da urina ou a perda espontânea das Isso. fezes, que como o Eric explicou, a região pélvica junto com a musculatura, ela segura essa urina, não é isso? Segura. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem uma alteração nas regiões esfincterianas, que são os músculos especiais, que seguram a urina, que seguram também as fezes, a pessoa pode ter, como você mesmo falou, a perda espontânea ou de urina ou de fezes. Então, muitas das vezes, isso pode ser ocasionado por uma lesão, né, na medula, pode ser ocasionado também por algum uso de algum medicamento que ela está tomando, que também provoca incontinência. A gente tem que fazer uma boa avaliação para a gente saber o que está acontecendo realmente com ela. E também pode vir acompanhado no pós-cirúrgico de próstata. Geralmente, quando é uma cirurgia de próstata radical, o homem ele pode vir a ficar com essa incontinência, tá? E aí, quem atua nessa área
é o fisioterapeuta pélvico. Ele que vai atuar para que ele ganhe novamente de volta as estruturas que foram, vamos dizer assim, alteradas depois do procedimento cirúrgico. Perdeu a força muscular. Perdeu a força muscular. O que hoje está acontecendo? Existe hoje um padrão que a gente chama de padrão ouro na fisioterapia pélvica. Nós estamos agora entrando em contato com os médicos e falando da importância de indicar o paciente antes da cirurgia de próstata. Porque a gente consegue, além da conscientização corporal, melhorar a performance dele para a cirurgia. E a gente diminui o tempo de tratamento dele no transcurso, né, do tratamento. A gente, até vou te fazer, ouve muito falar em incontinência urinária no sexo feminino, né? Ouve Sim. mais que no homem. Sim. Até por causa das gestações, né, e dos Sim. partos normais, Sim. que acaba tendo Isso. uma dilatação. Ocorre uma alteração fisiológica Sim. no pós-cirúrgico, e isso faz com que muitas das mulheres tenham incontinência. Agora eu vou dizer uma coisa para você. A gente tem alguns estudos na área da fisioterapia, principalmente alguns esportes de grande impacto, né? Vôlei, esse que o pessoal faz na academia também, em que o pessoal pega muito peso, as mulheres estão desenvolvendo incontinência urinária. Só que, por falta de conhecimento, não procuram médico e também não sabem também que existe uma área da fisioterapia que trata isso. Então, as mulheres hoje também estão perdendo a urina, não só por causa, depois do pós-parto, não só por causa que eu tinha falado, do exercício, e também as mulheres também podem perder porque a pessoa se automedica, toma uma medicação que faz com que ocorra o relaxamento dessa musculatura esfincteriana. Então, a gente vê hoje as mulheres tomando muitos suplementos e um desses suplementos que tem a base de cafeína. E a cafeína, ela é um dos elementos que faz com que a pessoa tenha uma atuação muito forte na musculatura da bexiga. Acaba irritando a parede da bexiga e a pessoa começa a perder urina, né? Acaba estimulando muito Estimula muito a bexiga. Entendi. E desses exercícios relacionados que mulher pratica, tem alguma faixa etária que você vê aparecer muito com maior flacidez da pélvica ou não? Olha, a grande maioria o que acontece? A nossa cultura hoje, ela nunca foi voltada para fazer exercício na região pélvica. De uns anos para cá, né, com a abertura do conhecimento, as pessoas começaram a tomar ciência dessa região. Todo mundo, né, todo mundo vai ao banheiro fazer xixi, vai lá fazer o número 2, mas ninguém imagina a importância dessa região para o nosso dia a dia. Quando você tem uma alteração nessa região, quando você começa com uma incontinência fecal ou com uma incontinência urinária, aí você começa a perceber o quanto que essa região é tão importante. Então, hoje o que vem acontecendo? As pessoas estão tomando ciência, a gente procura fazer uma divulgação que a fisioterapia atua nessa área como prevenção e como tratamento. Então, a maioria das mulheres hoje, você havia me perguntado, nós temos aí hoje nas ruas uma gama muito grande de mulheres com incontinência. Eu posso dizer para você, entre 10, pelo menos 5 têm incontinência. Caramba. Tem incontinência. Seja ela por gotejamento, que ela pinga um pouquinho todo dia, fica pingando, ou por uma incontinência de esforço, que é quando você espirra ou tosse. Tem a ver com a obesidade? Muito. Tem uma relação muito íntima com a obesidade. Então vai ficar até um pouco mais fácil para as pessoas entenderem, porque, vamos dar um exemplo, aqui é uma região que a gente fala de uma zona de grande pressão. Quando a pessoa é obesa, essa região aqui ela sofre uma pressão muito maior. Então, bem aqui, ó,
nós já temos a bexiga, essa aqui é uma pelve feminina. Então, se você deduzir toda aquela massa corporal que está aqui em cima gerando pressão, ela acaba comprimindo a bexiga, fazendo com que essa pessoa tenha perda involuntária de urina quando estiver caminhando ou quando soltar o meio-fio, ela perde urina. Então ela pode perder um volume um pouco maior ou um volume por gotejamento, que fica pingando. E quando acontece isso, Aloysio, a mulher molha a sua calcinha, aquela calcinha, aquela umidade vai fazer o quê? Ela pode vir a ter alguma irritação naquele lugar. E aí pode desenvolver fungo, bactéria, e aí fazendo com que ocorra uma inflamação no local. Interessante. E idoso, a Bem, idade já tem um relaxamento, também provoca também, né? provoca também. As pessoas na terceira idade, elas já têm também essa tendência a ter, porque elas não foram treinadas e nem tiveram a consciência corporal, né, para a idade que elas estão hoje, porque é uma outra geração. A nossa geração de hoje, a gente está trabalhando para que ela tenha uma consciência corporal mais apurada. Já na terceira idade, como as pessoas são de uma outra geração, não são uma geração atual como a nossa, que a gente tem uma gama de informações muito grande, elas têm um pouco de dificuldade. Mas existe todo um passo a passo para você receber uma pessoa já na terceira idade, né, no consultório, fazendo um checklist, mostrando para ela a importância do tratamento, porque muitas das vezes a pessoa vê isso como um tabu. Então a pessoa demora para procurar o tratamento, às vezes até o próprio médico faz a indicação, e ela demora para procurar o tratamento porque ela tem vergonha. Então, é um tratamento individualizado, em que a pessoa, se for mulher, ela pode fazer acompanhada, e sendo homem, também. Mas hoje, né, com toda essa informação que a gente está dando, né, para a sociedade, eu acredito que isso venha contribuir ainda mais para que as pessoas tenham esse entendimento. Perfeito, Eric. Pessoal, estamos chegando no nosso intervalo. Voltamos já já. Levante, mexe o quadril, hein? Já voltamos. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. É isso, pessoal. Estamos voltando aqui para o nosso segundo bloco com o Dr. Eric Fraga, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica, que estava dando várias dicas sobre a questão da região pélvica. Eric, a gente no primeiro bloco falou sobre as várias comorbidades, Sim. os sintomas,
né, os incômodos que provoca da Sim. incontinência urinária, que é a perda da urina, a incontinência fecal, que é a perda das fezes. Mas como que é a fisioterapia pélvica? Qual é o nome do exercício? Como é que funciona isso? Bem, a fisioterapia pélvica, ela tem uma gama enorme de exercícios específicos. Um que o pessoal muito conhece é o exercício de Kegel, que é o exercício de contrair e relaxar. E ele é associado também à respiração. A respiração, ela tem uma intimidade profunda. Lembra que eu falei do diafragma? O diafragma tem uma relação muito profunda com o assoalho pélvico. Tanto que nós chamamos também de diafragma pélvico também. É um segundo nome, porque eles formam uma cúpula aqui, né? Bem fechadinha, onde estão todos os órgãos. Então, quando você tem uma alteração respiratória, também pode provocar uma incontinência. A própria ansiedade, quando a pessoa fica muito ansiosa, a frequência respiratória dela aumenta, e essa frequência respiratória aumentada, ela faz uma contração repetidas vezes no diafragma, que transfere essa energia para o assoalho pélvico, para a bexiga também. Então, muitas das vezes, a pessoa pode ter uma perda urinária pela ansiedade por causa disso. Eu estou explicando aqui de uma maneira mais generalizada, sem usar muitos termos técnicos, para as pessoas que estão em casa poderem entender o que eu estou explicando. E fazendo um adendo, a gente falou da cafeína, né? Que muitos suplementos hoje têm cafeína, e às vezes a mulher começa a desenvolver uma hiperatividade vesical. O que é a hiperatividade vesical? É quando a bexiga ela começa a ter espasmos, contrações involuntárias. E isso gera um desconforto. E aí a pessoa começa a ir muitas vezes no banheiro, de maneiras repetitivas, atrapalhando a vida social dela e também no trabalho. Então, para você ver, nós temos uma gama muito grande de patologias relacionadas ao assoalho pélvico, e essa é uma delas. Entendi. E o exercício? Quantas sessões mais ou menos as pessoas fazem? Ela pode Olha, fazer em casa? não. A princípio, a pessoa não faz exercício nenhum em casa sem o auxílio de um fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta ele tem a capacidade técnica para fazer uma relação de exercícios que ela possa fazer em casa. Isso depois de uma boa avaliação, né, feita no consultório. Todo exercício, muitas das vezes, ele é específico para cada paciente, porque cada paciente ele tem uma característica peculiar de cada patologia que ele tenha. Então a gente faz exercícios específicos para cada um, mas quando a pessoa começa a pegar mais autonomia, né, tendo mais capacidade de fazer individualmente, sozinha, a gente recomenda. O que eu faço muitas das vezes no consultório é pedir para que o paciente repita o mesmo exercício que eu ensinei para ver se ele está fazendo correto. Se tiver alguma falha, eu faço a correção no consultório. Entendi. E quanto tempo mais ou menos de tratamento ou depende do paciente? Olha, uma incontinência urinária, ela pode levar de 3 a 6 meses de tratamento. Por quê? Nós temos também que desenvolver a consciência corporal na pessoa. Você vê hoje, Aloysio, que as pessoas andam muito no automático. Então, a gente não consegue nem sentir o nosso próprio corpo. Porque as coisas hoje, a velocidade da informação, a velocidade de tudo que a gente tem que fazer é muito grande. Então, essa falta de capacidade de consciência corporal é um dos pilares da fisioterapia pélvica também. Fazer com que a pessoa tenha consciência do próprio corpo, né, que ela habita, que ela está ali. Então, quando a pessoa começa a ter mais consciência corporal, principalmente na região do assoalho pélvico, ela começa a entender todo esse processo. Entendi. Agora, uma pergunta. Normalmente as pessoas, ela não tem só um problema, né? Então, Sim, por exemplo, tem uma incontinência urinária, mas ela pode ser diabética, ela pode ser sim, hipertensa, sim, e junto com isso, ela tem que fazer exercícios para que ela possa cuidar dessas doenças, que o melhor sim, tratamento é sim.
É a dieta, exercício Sim, físico, controlar estresse. Tem algum exercício que a pessoa não possa fazer enquanto tiver com esse problema? Que Olha, impeça ou não? sim, tem exercícios e atividades de vida diária que ela não pode fazer Isso é para importante. evitar a perda urinária ou a perda fecal. O que nós recomendamos é que a pessoa também atinge também a área da alimentação. Ela tem que fazer uma boa alimentação. A gente pode fazer uso também de probióticos, se for o caso de uma incontinência fecal. Mas o que ela não pode pegar principalmente é peso. Faz exercícios de agachamento, ela não pode fazer. Tem que tomar cuidado quando for descer escadas, porque às vezes ela está com uma alteração sensorial, ela não vai conseguir segurar. Mas a própria pessoa que tem incontinência fecal e incontinência urinária, ela já começa a deduzir individualmente o que ela pode e não pode fazer, porque ela acaba descobrindo. Se eu for subir escada, eu vou perder urina. Se eu for descer, eu vou perder urina também. Entendi. Ela acaba descobrindo. Ela acaba já criando a sua própria rotina até para o problema dela. Isso, mas aí qual que é o grande problema? Ela começa a fazer uma alteração na sua convivência social. Ela começa a evitar, ela começa a recusar convites para sair, para jantar. E aí ela começa a ficar isolada da sociedade. Aí nós vamos ter um outro problema, que é um problema de depressão, Sim. que atinge a parte psicológica do paciente. Muitas das vezes, todo paciente que chega com uma incontinência crônica, ela já está com um problema de convivência social, ou em desenvolvimento também de uma depressão. Entendi. Agora, a pelve, né, ela também relacionada, vou te fazer a pergunta, acredito que o pessoal de casa deve estar querendo Sim. saber, entre a relação da fisioterapia pélvica na relação sexual, porque também atrapalha quando você está com Sim. isso, né? Olha só. Até deve melhorar, né? Sim, melhora o desempenho porque você está treinando toda essa região. Essa região aqui toda, ela tem vários músculos. Então, você tendo uma performance muscular na região pélvica, com certeza a relação sexual vai ser muito mais prazerosa, vai ser muito mais benéfica. Mas a pessoa que tem incontinência urinária e incontinência fecal, ela começa a evitar também ter relação com a sua esposa, com seu marido, com seu parceiro. Então, isso pode ocasionar também até brigas conjugais por falta de conhecimento. Então, é muito importante que o casal fique bem alinhado nisso para que encontre uma solução em comum. Entendi, meu amigo. Ô, Eric, foi maravilhosa a entrevista, só tenho que te agradecer. Mas antes da gente finalizar, queria que você mandasse um recado para o pessoal de casa, inclusive falar onde você atende, para o pessoal te procurar. Fica à vontade, faça o seu jabá aí à vontade. Tá bom, obrigado. Foi um prazer atender o convite aqui do meu amigo Aloísio. Eu atendo hoje, né, na Rua do Imperador, 888, sala 101, né? Juntamente ali com a doutora Fernanda, que é proctologista, e faço atendimento também na check-up. E agradeço a todos, e quem tiver alguma dúvida pode encaminhar aqui para o programa, que nós estamos aqui para servi-los, para atendê-los e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Passa o telefone, Eric, para o pessoal de casa poder te achar. Tá joia. Esse telefone é do Zap, é 24 9 8121 8200. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença. Tá Foi joia. excelente. Foi um prazer. É isso, pessoal. Estamos terminando mais o programa Fala Doutor. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.